Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. E como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. E eu tinha, então, nessa época, já vinha costurando essa ideia de hackathons, né, que na época também não eram muito comuns, ou seja, oportunidades colaborativas de cocriação, né, de projetos de tecnologia, transparência, participação. O presidente gostou dessa ideia e ele deu apoio para implementar, então eu coordenei esse hackathon que a gente fez dentro do Salão Branco da Câmara, tá? E aí vocês vão entender aqui que essa história tem a ver com a democracia, que depois as coisas se fundem. E aquela experiência foi uma semana, os meninos passaram dentro do Salão Branco, montamos lá umas baias, onde passa o presidente, onde passam os parlamentares, não sei se você esteve aqui já, Luciano, visitou Sim. a Câmara, então aquele salão, um salão muito bonito, que junta Câmara e Senado, e então é muito simbólico, né? Conseguimos autorização, né, do cerimonial para poder fazer ali, porque era ali sim, muito simbólico, e até o próprio presidente foi lá e fez uma fala aberta, transmitida online, né, com a molecada lá, isso foi muito bom, foi uma semana muito sucesso, sabe, de muita visibilidade positiva, de aprendizado contínuo ali, né, você viu o presidente da Comissão de Orçamento sentando numa mesa para discutir com um hacker sobre orçamento, né, e ele dando dicas boas para o hacker, mostrando como é que funcionam as coisas, e o hacker anotando, né, então, tem até esse documentário no YouTube, né, Hackathon Câmara dos Deputados, que mostra esse diálogo, por exemplo, é muito legal. Bom, e a semana foi tão boa, e nesse diálogo aí com o presidente, as pessoas, os hackers pediram, pô, presidente, foi tão legal essa semana aqui, mas depois vai acabar tudo, né? Por que a gente não cria um espaço permanente aqui na Câmara de colaboração, que seja aberto para os cidadãos, sem a formalidade das comissões, né? E aí o presidente gostou da ideia, na hora concordou, já olhou para o diretor-geral e para mim, olha, podem fazer um projeto aí. Naquele mesmo dia eu sentei com a garotada e nós desenhamos uma versão inicial, que foi evoluindo, era um espaço de colaboração e acabou virando um laboratório, tá? No final do ano, deste ano, o presidente recebeu o projeto, gostou, colocou em pauta, foi votado e aprovado pelos parlamentares com o nome Laboratório Hacker, né? Que foi uma dificuldade para convencer ali os parlamentares de que esse nome, do espírito que nós estávamos criando, era um espírito extremamente positivo, né? Não é aquele espírito do hacker, muitas vezes colocado, que na verdade, como você sabe, é o cracker, é aquele que faz coisas ruins e rouba a senha das pessoas e etc. Não, o objetivo era o espírito hacker, o que nós precisávamos trazer para dentro da Câmara, ou seja, colaboração, transparência, experimentação, tentativa e erro, né? Tem até aquele ditado, fake it till make it, né? Quer dizer, você finge que está fazendo até você fazer tantas vezes que fica bom um projeto, quer dizer, coisas que não tinham na administração pública, né? A administração pública ela tem que primar por processos muito corretos, muito sistemáticos. O processo de contratação, como você sabe, é muito linear. E você sabe também que a inovação não funciona assim, né? A inovação ela é um sistema, você tem que lidar mais com o caos, com a iteração, né? Com produtos minimamente viáveis, que você já lança versão beta, tentativa e erro, trabalho em rede, colaboração, muita transparência, todo mundo sentado de maneira horizontal. Então nós criamos o Laboratório Hack, em 2013, o presidente me convidou para ser o diretor, e nós definimos, e já nessa institucionalização do Lab Hacker, né, na formalização, já trazia a democracia junto, né, já seria um processo de trabalho que nós iríamos cuidar, faria parte, como fez parte da nossa competência.
porque ele ainda estava um projeto sem equipe direito, sabe? Não sabia em que setor ficava. Fica na área tecnológica. Não, mas o projeto não é só tecnológico. Fica na área de negócio. Mas ele tem muito apoio de tecnologia e de comunicação. E como você sabe, as áreas ficam brigando, né? A visão século XX, visão das pessoas século XX de ver o mundo, elas criam muitos ruídos com projetos que são multidisciplinares, né? Então, o Lab Hacker, por exemplo, esse laboratório que a gente criou, ele trabalhava com comunicação, com interação o tempo todo, com tecnologia. Eu consegui uns desenvolvedores para ficarem lá, lotados lá full time, né? Aí, claro, tudo isso gera ruído aqui, outro ali. Ele, claro, está trabalhando com a área de negócio o tempo todo. Muitas vezes ele vai ter que entrar num processo de educação, de contratação, e tudo isso gera ruídos. Bom, hoje nós sabemos que ter equipes multidisciplinares, né, é a base do sucesso de qualquer inovação em qualquer instituição, né? Você delimitar, claro que tem que ter departamento de recursos humanos. Algumas empresas estão tirando seus departamentos de recursos humanos, né? Tem empresas que não têm mais recursos humanos. Cada equipe cuida dos seus recursos humanos. A gente sabe que claro, tem que ter lá um departamento de finanças e departamento XYZ, mas, por exemplo, comunicação já é uma commodity, né? Todo mundo tem que se comunicar bem, tem que ter uma comunicação fluida. Então, isso gerou muito ruído. Mas por que estou falando tudo isso? Porque, dando essa ideia de contexto, né? E respondendo sua pergunta, que eu vou lá na Lua, mas depois eu volto, viu? Aí o E-Democracia foi, então, realmente teve uma equipe totalmente dedicada. E aí foi uma maravilha. Por quê? Porque aí a primeira coisa que nós fizemos foi um planejamento aberto. O que o Lab Hacker vai fazer? Falou, vamos aqui, o E-Democracia. E já fizemos uma sessão de design thinking, chamamos especialistas, deputados, foi muito legal, botar numa mesma sala, assim, entre aspas, vários bichos, né? Digamos assim, tá? Usando a metáfora, uma fauna muito legal. Então, com parlamentares de ponta, com hackers, com acadêmicos, com colegas burocratas importantes ali. Então, colocar todo mundo junto para pensar os novos requisitos do novo E-Democracia foi muito legal, né? E a gente definiu esses requisitos, chamou Nós do Lab, né? E aquilo serviu de base para a gente criar um novo E-Democracia, né? Que é o que está aí hoje, né? Ele é uma variação disso. Ou seja, os elementos, requisitos foram definidos por essas pessoas nesse trabalho colaborativo. Então, aí adotamos uma lógica mesmo de construção em rede, né? E com muita tentativa e erro, então, versão beta. Então, a gente conseguiu, digamos assim, autonomia, eu tive muita autonomia, né? Sou muito grato a toda a alta gestão da Câmara e, obviamente, da área política, que sempre apoiou isso, né, de maneira sistemática. E a gente trabalhou muito duro, Luciano, para que não fosse um projeto político, de um grupo político, fosse um projeto institucional. Daí, uma das causas dele se manter até hoje, né? E aí você perguntou, como ele está hoje? Bom, o projeto está muito bem, ele tem uma tecnologia muito sólida, consolidada no decorrer dos anos, muito customizada para as especificidades do processo legislativo. Então tem a ferramenta que chama Wikileges, que é uma das melhores ferramentas, se não for a melhor, de redação colaborativa legal do mundo, né, que permite o cidadão fazer colocar o tipo de emenda que quiser, isso já fica facilmente visível, ele já faz relatórios automáticos, então facilitou, a gente trabalhou também o trabalho extra que dá, né, para assessoria, que inviabilizava a experiência, então a gente automatizou muita coisa, transforma aqueles resultados em dados abertos, então tem uma série digamos assim, características e qualificações que foram feitas na ferramenta, e hoje ela, do ponto de vista tecnológico, funciona muito bem, né? Não tem bugs praticamente. Agora, do ponto de vista político, eu acho que ela ainda é subutilizada,
E eu não posso negar aqui a minha frustração de ver que esse processo participativo, isso de forma geral no mundo, ele não está numa boa fase. Ele está, pelo menos neste momento, né? As pessoas não estão usando tanto ferramentas institucionais, a não ser esta experiência maravilhosa que está circulando no mundo, que chama Citizens Assembly, né? Assembleia de Cidadãos, que é mais uma discussão de um grupo representativo, né? Da riqueza de uma sociedade em determinado local, e ele então não é tão digital, embora tenha sua versão digital. Tirando essa experiência, de maneira geral, ainda mais pelos contextos políticos de guerra de narrativas, né, de polarização, esses projetos não estão tendo a vazão que deveriam ter, né? Então, até porque muitos parlamentares, é compreensível, eles preferem fazer discussões no Twitter, nas redes sociais, no Facebook, mais do que nessas ferramentas institucionais, porque, claro, o povo já está lá, né? O Facebook tem mais de 100 milhões, e o Instagram caminhando para isso, né? O YouTube também, de brasileiros lá participando. Então, por um lado, eu sinto assim, um pouco frustrado de ver que eu esperava que hoje, em 2021, nós tivéssemos aí uma ampla participação de maneira institucional, e eu acho que isso não ocorreu também por alguns motivos. Primeiro, pelo que a gente pode chamar de plataformização da política, né? A política está muito nas plataformas de redes sociais, como nós sabemos, são grandes corporações privadas, que tem um modelo de negócio que não é voltado para a discussão política, então isso cria distorções enormes, a polarização, as bolhas, discurso de ódio, né, guerras digitais, e que afastam dos elementos de um processo decisório. O processo decisório não é briga de maioria contra minoria, quem tiver mais voto. Na maioria das vezes, eu já testemunhei, participei de vários processos decisórios, é negociação. É falar, olha, cara, isso aqui está muito radical, não vai para lá não. Senão a gente usa aqui todas as ferramentas de obstrução. Vamos negociar isso aí, tira isso daqui, eu tiro aquele destaque, vamos fazer um caminho do possível. Coisa que a gente não dá para fazer em discussão de rede social com briga, com ódio, né? Porque isso que viraliza, né? Então, esse é um primeiro ponto, plataformização dos mandatos. O outro ponto, só para ficar em dois, porque a gente sabe que é mais complexo, é essa questão aí de ainda o processo, ainda eu acho pouco institucionalizado, sabe? Nós tínhamos que modernizar o regimento interno para incluir momentos participativos obrigatórios. O democracia, ele ainda é uma opção parlamentar, que é relator ou autor de um projeto, ele pode pedir lá para abrir uma discussão. A gente abre no mesmo dia, tudo muito facilitado. Mas isso depende da boa vontade, né, e de um perfil próprio de alguns parlamentares. Isso não é uma obrigação, isso não faz parte do processo, né, decisório, como eu acho que deveria ser e como o projeto do Chile faz. E como o E-Cidadania, nosso, entre aspas, rival lá do Senado, um projeto muito legal, conheço muita turma lá, eles fazem um trabalho incrível também, mas são ferramentas diferentes, né? Tem umas diferenças assim, de objetivos. E-Cidadania, Senado, Democracia, Câmara, mas eles institucionalizaram, né? Tem processos já de participação bem institucionalizados, todas a ideia que consegue tantos 1000 votos, ela tem que entrar obrigatoriamente na pauta da comissão, né? A comissão as audiências públicas interativas são obrigatórias, ou seja, todas as audiências públicas têm que abrir para a sociedade discutir na ferramenta, como a democracia tem, mas não tem essas obrigatoriedades. Então, eu acho que está faltando isso, a gente modernizar o nosso processo legislativo e incluir elementos participativos de maneira obrigatória, né? Então, por exemplo, essa ideia que eu vou dar agora não é nenhuma ideia minha, mas é uma ideia que está num dos projetos de alteração do regimento de um deputado, o deputado Eduardo Barbosa, que fez um projeto muito legal com esta visão.
Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.